Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Pastor Cláudio, quem vos fala, e hoje vamos iniciar o nosso estudo, trazendo os resumos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos iniciar estudando a nossa primeira lição da revista de jovem do terceiro trimestre de 2025. Esse terceiro trimestre nós vamos estudar a lição de jovem, está trazendo um estudo sistemático sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Paulo, nesta carta, ele vem combater o legalismo religioso judaico. Os judaizantes estavam infiltrando nas igrejas, se infiltrando nas igrejas da Galácia, tentando impor aos cristãos gentios a observância da lei. Entre outras questões, nós vamos estudar este assunto, esse tema, que está na carta escrita por Paulo aos Gálatas, tratando sobre a doutrina da eleição, a justificação, a propiciação, o sacrifício de Jesus Cristo, a redenção, a santificação, entre outros assuntos que é abordado aqui na carta escrita por Paulo aos Gálatas. O tema da nossa revista desse terceiro trimestre: a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. 13 lições, onde vamos nos debruçar sobre esta tão extraordinária carta. Ela traz um ensinamento muito grande a respeito da salvação. Será que para ser salvo precisamos acrescentar algo a mais, além do sacrifício de Cristo, ou o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente? Então é sobre esse assunto, sobre essa temática que nós vamos estudar nesse trimestre, tá? A nossa revista, a revista de jovem, ela é comentada pelo pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações das casas publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil. Ele é bacharel em Direito, vários livros publicados pela CPAD. E o pastor Alexandre, ele é comentarista dessa revista de jovem desse terceiro trimestre. A nossa primeira lição traz como título Gálatas, a carta da liberdade cristã. Texto principal, texto áureo, está em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. E o resumo da lição nos diz: a carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé, em contraste com a salvação pelas obras. Objetivo: os temas que estaremos estudando, relembrando nessa oportunidade, nessa nossa primeira lição: entender o panorama geral da carta aos Gálatas, compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita e refletir a respeito dos ensinos da carta aos Gálatas para nossos dias. Então, Paulo escreve, já adiantando, essa carta aos Gálatas tem 6 capítulos,
E Paulo escreve com o objetivo de alertar aqueles cristãos gentios, não eram judeus, acerca do perigo que eles estavam correndo por acrescentar à mensagem do Evangelho práticas da lei mosaica, a exemplo da circuncisão. Então, a nossa primeira lição, ela traz um esboço aqui da carta escrita por Paulo, essa carta que nós vamos estudar, tem 6 capítulos, e do capítulo 1, a partir até o capítulo 2, versículo 21, está trazendo uma questão mais pessoal, onde Paulo defende a sua autoridade apostólica como mensageiro da liberdade espiritual e da fé. Lembrando que Paulo, ele era um fariseu nato, né? Ele se converte ao cristianismo, está lá registrado em Atos, capítulo 9, quando ele está indo até Damasco, prender os cristãos, né, ali de Damasco, e ele tem aquela visão onde Jesus fala com ele, ele fica cego, vai até Damasco, conduzem-o até Damasco, e Jesus manda que um dos seus discípulos, ali de Damasco, né, Ananias, vá até um dos seus discípulos, ali em Damasco, vá orar por Saulo para que ele recupere as vistas, e a partir daquele momento, Paulo se converte ao Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, versículo 11 ao versículo 24, trata sobre a revelação de Cristo, né? Paulo fala também aqui no capítulo 1 ao capítulo 2, ele foi até Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, né, no concílio, onde ele se encontra com a liderança da igreja de Jerusalém para tratar dessa questão, né, da imposição dos ritos judaicos que os cristãos judeus estavam exigindo que os cristãos gentios observassem. Paulo se encontra com Tiago, irmão de Jesus, Tiago já era o líder da igreja de Jerusalém, com Pedro e com João, e em outra oportunidade, está lá no capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 21, Paulo confronta Pedro. Pedro está em Antioquia, da Síria, juntamente com os cristãos aí gentios. Chega alguns cristãos judeus de Jerusalém e Pedro se afasta dos cristãos gentios, né, porque ficou com medo de ser censurado. Aí Paulo chama Pedro a atenção por causa dessa postura inadequada dele, entende? Do capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 31, falando da questão doutrinária, Paulo defende a sua mensagem, né, que ela diz que a mensagem foi dada por Deus, de liberdade espiritual e fé. Paulo fala sobre o recebimento do Espírito e da nova vida que se dá pela fé e não por obras, irmãos. Entende? A salvação se dá pela promessa e não pela lei. O propósito da lei de Deus é revelar o pecado e nos direcionar a Deus. A lei, ela veio escancarar, mostrar ao homem que ele não tinha capacidade de cumprir toda ela. Por isso, ela estava nos apontando para aquele que é perfeito, aquele que poderia, né, nos salvar, que era Cristo, né? Então, a lei apontava para Jesus. Os que confiam em Cristo são filhos, não mais escravos. Os Gálatas devem reconsiderar seus pontos de vista e seus atos, já visto que ele estava retrocedendo na fé ao acrescentar o legalismo da lei, e que os que confiam na lei se tornam escravos, não livres. E, finalizando, o capítulo 5 ao capítulo 6, a questão da prática, Paulo defende uma vida de liberdade espiritual na fé. E esta liberdade que nós temos em Cristo não nos permite, não nos dá legalidade para o pecado. Então, a liberdade cristã diz respeito à salvação pela graça. A liberdade cristã não deve se tornar uma desculpa para o pecado. E a liberdade cristã deve ser expressa por meio do amor e da lei de Cristo, certo? Então, novamente, Paulo escreve aquelas igrejas ali da região ali romana da Galácia do Sul com o objetivo de combater os falsos ensinos dos mestres judaizantes que estavam exigindo que os cristãos gentios
praticasse alguns requisitos da lei, como, segundo eles, pré-requisitos para a salvação. Em outras palavras, está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi completo. Necessário é acrescentar mais alguma coisa para ser salvo. Por exemplo, se tornar judeu, né? Observar, cumprir e seguir alguns requisitos da lei. Então, Paulo defende que a salvação é pela fé, não é por obras, né? E ele reforça que todos os que creem em Cristo são justificados, a doutrina da justificação, justificado pela fé e feitos se tornam filhos de Deus. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, irmãos, Jesus nos torna justificados, justos. Deus olha para nós através de Cristo e nos vê justificados. Entende? Então, é por meio de Cristo, não é por esforço humano. É isso que Paulo vem combater, né, em toda essa epístola, né? Então, a carta também vem enfatizar essa liberdade cristã, o viver pelo Espírito e a prática do amor como cumprimento da lei, né? Que é o amor, é uma defesa clara do Evangelho da graça. Nosso texto bíblico da nossa primeira lição está aqui no primeiro capítulo, versículos do 1º ao 5º. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Aqui no início do capítulo, Paulo se identifica como apóstolo de Cristo, não por vontade humana, mas chamado pelo próprio Jesus Cristo. Entende? Então, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, né, após a sua primeira viagem missionária, onde ele passou aqui com Barnabé e alguns companheiros de ministério, onde plantou estas igrejas aqui nessa região. Paulo retorna, vai para Antioquia da Síria, onde era a base missionária, né, fora de Jerusalém, e é de Antioquia da Síria que ele escreve essa carta, quando ele tem conhecimento de que os judeus cristãos estavam impondo aos cristãos gentios que eles precisavam observar, se circuncidar, para ser salvo. Então, estava, em outras palavras, dizendo que a salvação, o sacrifício de Jesus não foi completo ou suficiente para salvar, tá? Então, essa carta foi enviada a esses cristãos dessas igrejas aqui da região da Galácia, né, buscando mostrar aos seus leitores, aos cristãos, a importância da liberdade cristã que eles tinham e a suficiência do Evangelho de Jesus Cristo, né? Homens e mulheres ali daquelas igrejas que haviam sido alcançados pela pregação do Evangelho, do ensino de Paulo da salvação, oferecida gratuitamente pelo Senhor Jesus Cristo, mas que em algum momento eles, por essa infiltração desses judeus, estavam levando esses irmãos não judeus a retroceder na fé. Em outras palavras, se tornar escravo, porque estavam aderindo aos requisitos dos judeus. Os cristãos, irmãos gentios aqui, eles não eram judeus, já está dizendo gentios, não judeus. Então, os judeus estavam dizendo, olha, para ser salvo, vocês precisam se tornar judeus. Precisa ser circuncidado, precisa cumprir a lei e tantas outras questões. É sobre essa temática que Paulo vem tratar aqui nessa carta. Então vamos, 13 lições
para a gente estudar, né, sobre a carta aos Gálatas. São apenas 6 versículos. Então, é inadmissível que você, aluno, né, professor nem se fala, que você, aluno, leia esta carta. São 6 versículos, capítulos apenas, irmãos, né? E de uma importância extraordinária, né? Esse tema que Paulo trata aqui na carta aos Gálatas. Primeiro tópico da lição, a carta aos Gálatas, o contexto da carta, o autor da carta e o motivo de Paulo ter escrito, né, esta carta. Então, após o dia de Pentecoste, ou ali no dia de Pentecoste, Lucas vai registrar, Lucas, o autor de Atos, que tinha pessoas de vários lugares, de vários países, de várias nacionalidades, né, que estavam ali no dia de Pentecoste, naquele movimento extraordinário. Então, muitas pessoas de vários lugares presentes. Passado esse período, as pessoas retornaram às suas cidades, seus países, e com certeza também tinha pessoas aqui nessas cidades da Galácia que estavam em Jerusalém. Completando com isso, somando com isso, corroborando com isso, o apóstolo Paulo e Barnabé e os obreiros que o acompanhavam passaram por essas cidades aqui do sul, dessa região romana aqui da Galácia do Sul, as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, né? As igrejas ali do sul da província romana da Galácia. Está lá em Atos, capítulo 13, capítulo 14, que Paulo passa a sua primeira viagem missionária ali com Barnabé, por essa região, né? Implantando igrejas, discipulando, evangelizando, e muitos gentios destas regiões se converteram ao cristianismo, também com a pregação desses missionários, de Paulo e Barnabé. E com o aumento deles, né, entrando na igreja, somando, crendo, né, no evangelho pregado por Paulo, por Barnabé, né, surgiu, Paulo passa, né, Paulo na sua primeira viagem missionária, ele passa, implanta a igreja, deixa alguém ali na liderança e segue viagem. Aconteceu também isso aqui, irmãos, na igreja de Corinto, né? Os judaizantes sempre foram um problema, esses judeus, que sempre foi um calo no sapato, vamos dizer assim, na vida de Paulo, né? Os judeus cristãos sempre confrontando o apóstolo Paulo, né? Rebatendo a autoridade apostólica de Paulo, e Paulo precisou lidar com isso na maior parte da sua caminhada cristã, na sua caminhada apostólica. Então, esses cristãos, esses judeus, esses gentios se convertem ao cristianismo, e os judeus vão passando, os próprios judeus ali da região, convertido ao cristianismo, estamos falando de judeus convertidos ao cristianismo, mas eram judeus. E eles estavam exigindo que esses irmãos não judeus observasse a lei, ou seja, novamente, em outras palavras, dizendo que Jesus, o sacrifício de Cristo, não era completo. Para ser salvo, era necessário acrescentar alguns requisitos da lei, entende? Então, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então, esse grupo, denominado de judaizantes, né, deu muito trabalho a Paulo, muito trabalho. Paulo vai registrar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, onde ele relata ali o quanto ele sofreu por amor ao Evangelho, como ele precisou lidar, né, com toda essa divisão, esse confronto, né, esse rebate dos judeus, né, desacreditando, tentando minar a autoridade apostólica de Paulo. Né? Eles falavam que Paulo não foi um dos 12, logo Paulo não tinha autoridade nenhuma para pregar, para ensinar
já que Paulo não foi um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, entende? Então, eles enfatizavam o esforço, ou seja, é necessário observar requisitos da lei para ser salvo. Paulo precisou lidar com isso, né? Então, Paulo é o autor da carta, né? O apóstolo teve sua autoridade apostólica novamente questionada por esse grupo de judeus, e sobre a data da carta, né? A maioria dos estudiosos entende que ela tenha sido escrita entre os anos 48 aos anos 51, possivelmente a primeira das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ela tenha sido escrita antes daquilo que acontece lá em Atos capítulo 15, que é o concílio de Jerusalém, onde Paulo sai de Antioquia da Síria, que era a base missionária fora de Jerusalém, ele, Barnabé, e o cristão gentil Tito era grego, vão até Jerusalém. Tem um concílio em Jerusalém, onde ele se encontra ali com Tiago, que era o irmão do Senhor Jesus Cristo, era o líder da igreja de Jerusalém, Pedro e João, e tem aquele concílio onde é tratada essa questão, né, que os judeus estavam exigindo que os cristãos gentios observassem a lei. E em Atos, capítulo 15, leia, você vai entender um pouco mais, né, onde ficam decidido, né, que os cristãos gentios não precisam observar esses requisitos da lei. Então, essa carta escrita por Paulo aqui aos Gálatas acontece antes, provavelmente, a maioria esmagadora dos estudiosos, dos teólogos, entendem que essa carta foi escrita antes daquele episódio registrado lá em Atos, capítulo 15, certo? Então, novamente, o motivo da carta foi escrita com o objetivo de alertar aqueles cristãos acerca do perigo que eles estavam correndo por acrescentar a mensagem do Evangelho à prática da lei mosaica. Então, Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica. Paulo era um fariseu nato, irmãos, conhecedor da lei completo, né? Paulo era muito rigoroso no cumprimento da lei. Quando a gente vê lá em Atos, capítulo 8, quando Estevão é apedrejado, Paulo está presente. Paulo está presente. Atos hoje está dizendo que Paulo segurou a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão, consentiu com o apedrejamento de Estevão. Aí ele pega uma carta, recebe uma carta da elite farisaica de Jerusalém e vai até Damasco, para prender cristãos também, né, para trazer presos para Jerusalém. É aí que Jesus faz o encontro dele, né, e está lá em Atos capítulo 9, leia também, para completar esse entendimento, esse estudo, né? Então, muito provavelmente, Paulo tenha escrito essa carta, né, às igrejas ali da província romana, da Galácia, são as igrejas ali, as cidades ali da região, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Né? Ele havia, novamente, relembrando, passado ali na sua primeira viagem missionária com Paulo, com Barnabé, com aqueles companheiros missionários que acompanhavam. O próprio Lucas possivelmente estivesse aqui. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, e em muitas passagens a gente vê Lucas, né, se incluindo, né? Nós estávamos tal, então Lucas, o escritor, em muitas passagens ali subentende que ele estava presente também em algumas situações com o apóstolo Paulo. O segundo tópico da lição fala sobre a saudação paulina, Paulo apóstolo, não da parte de homens, da parte de Jesus e Deus, Pai, os irmãos cristãos, né, que estavam presentes com ele, e os destinatários da carta. Então, Paulo inicia a carta, aqui no capítulo 1, né, com sua identificação nominal, ou seja, Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Então, ele acrescenta o título de apóstolo, né? Apóstolo
quer dizer enviado, alguém que havia sido escolhido para levar a mensagem. Então ele já se identifica e diz, olha, não foi escolhido por homem algum. Haja vista que quando ele fala isso, porque os judeus, gentios, ou judeus convertidos ao cristianismo, esses que estavam criando o problema, não acreditava, né, não dava crédito, rebatia a autoridade apostólica de Paulo, porque Paulo não foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, entende? Então Paulo completa com mais uma sentença, ele diz, não da parte de homens. Paulo, apóstolo, né, capítulo 1 aqui, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum. Ou seja, não fui chamado por homem nenhum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então, o questionamento dos judaizantes era que se Paulo ele não andou junto com os apóstolos de Jesus em Jerusalém, que autoridade Paulo teria como apóstolo? Paulo enfrentou isso. A gente vê isso lá na segunda carta aos Coríntios. Paulo enfrentou isso. A gente vê isso aqui também. Então, se Paulo não andou com os apóstolos de Jesus, ele não foi, ele se converteu em Damasco, passou 3 anos ali, né? Ele vai até Jerusalém com Barnabé, mas o povo em Jerusalém não aceitou, né? Não aceitaram ele, então o próprio Cristo fala com ele, né? Então Barnabé leva ele até outra cidade, de lá ele vai para Tarso, onde era a sua terra, onde ele havia nascido, e ele passa um bom período lá em Tarso, e depois, com a igreja crescendo em Antioquia da Síria, né, Barnabé vai até Tarso buscar Paulo para ajudar no pastoreio, na missão ali em Antioquia da Síria. Então, Paulo não andou com os apóstolos. Por isso, entre outras questões, os judaizantes não acreditavam, não aceitavam a autoridade apostólica de Paulo. Então, eles criam que se Paulo não foi enviado por Jerusalém, ou pela igreja de Jerusalém, então não teria autoridade nem para ensinar, nem para doutrinar ou falar de Jesus, como foi comissionado nas tais ações. Ou seja, não aceitava a autoridade apostólica de Paulo. Paulo precisou lidar com isso. E ele diz, não da parte de homem nenhum, não fui chamado por homem nenhum, né? Mas da parte de Jesus Cristo, fui chamado por Jesus Cristo, por Deus Pai. Então, após ter se apresentado como remetente da carta, né, o escritor da carta, ele deixa claro a origem do seu apostolado. Ele vinha da parte de Jesus, de Deus Pai, que ressuscitou entre os mortos, né? Jesus Cristo. Então, Jesus foi ressuscitado, né? Como nós conhecemos. Paulo prega esse Cristo ressuscitado. A nossa salvação, a nossa liberdade veio de Cristo, da morte e da ressurreição. Se Jesus não ressuscita, estaríamos mortos. Não tinha socorro para a gente. Então Paulo prega Jesus crucificado, Jesus que ressuscitou. A salvação veio do sacrifício de Cristo, não foi da lei. A lei apontava para alguém perfeito. E esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo percebeu que os cristãos da Galácia, dessas cidades, mesmo sendo crentes, né, em Cristo, eles estavam precisando agora novamente, né, desse ensinamento, né, desse reforço, porque os judaizantes distorceram as coisas. E muitos desses cristãos gentios estavam aderindo ao legalismo da lei. Então, uma verdadeira situação ruim no meio da igreja. E Paulo, ele inicia a carta dizendo, admirado, né,
Paulo diz: admiro que vocês tão depressa estão aderindo a um outro evangelho, que não é evangelho. A gente vai ver mais nas nossas lições na frente. Aí ele diz: ainda que eu, ou um anjo, pregue a vocês outro evangelho, não aceitem, porque não é evangelho. Não é evangelho. Então, os irmãos aqui estavam sendo atraídos ao legalismo judaizante, e isso criou um grande problema ali na igreja da Galácia, né? Então, Paulo cita também os irmãos que estavam com ele aqui no capítulo 2, os companheiros missionários, né, da viagem missionária. Tinha muitos que andavam com Paulo, e os destinatários, né, que dessa carta, que é os irmãos ali da igreja da Galácia. Aí não era para uma única igreja, entende? Várias igrejas ali das cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, ali na província romana da Galácia do Sul, tá? Então, os Gálatas, eles pertenciam a essa região, a essas igrejas. Não foi apenas um lugar só, uma igreja só, como, por exemplo, a igreja de Efésio, a igreja ali de Efésio, a igreja de Corinto, a igreja ali de Corinto. Aqui não, essas igrejas aqui desta região, certo? E finalizando aqui essa nossa terceira lição, terceiro tópico, a mensagem para os nossos dias, a importância da liberdade. Nossa salvação não depende de nossas obras, e a questão dos judaizantes. Então, a carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Não é liberdade para pecar, né? Que liberdade é essa? A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para nós sermos salvos, pois somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Né? Os Gálatas, novamente, haviam recebido o Evangelho pela fé. Os milagres vieram pela fé, não foi por lei, né? Mas estavam sendo ensinados que a salvação dependia de uma série de observâncias dos costumes judaicos, né? E isso afrontava, obviamente, o Evangelho da graça. Paulo não ia aceitar tal coisa, né? Então, nossa salvação não depende de nossas obras. Não adianta. Possa ser a pessoa mais filantrópica do mundo. Não é pré-requisito para a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Né? Não precisamos acrescentar mais nada. A salvação é gratuita, nós recebemos gratuitamente. É isso que Paulo está ensinando aqui na carta aos Gálatas. Defende isso aqui com unhas e dentes, entende? Então, nenhuma prática que nós venhamos a fazer tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus, ou perdoar pecados. É Jesus Cristo, irmãos. É um dom gratuito de Deus, né? A carta é um alerta contra qualquer ensino ou pregação que tente complementar o sacrifício de Cristo, né? Com obras feitas por mãos humanas, por homem, né? O sacrifício de Jesus foi completo. Então, Paulo desejava mostrar, né, aqui na carta, mostrou, né, que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e suficiente para a nossa salvação. Então, os judaizantes desejavam impor os costumes judaicos sobre os gentios, exigindo que eles, para ser salvos, precisavam aderir aos ritos, a exemplo da circuncisão, dos ritos judaicos da lei mosaica. Então, é sobre esse assunto, esse tema que nós vamos esmiuçar, né? Nós vamos aprender um pouco mais, né, sobre este conteúdo que o Espírito de Deus nos ensina sobre esse tema, sobre essa temática. E hoje existem muitos ministérios, muitas igrejas que estão aderindo a isso aqui, acrescentando coisas que não cabem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos estudar a carta aos Gálatas, leia durante essa semana, né, esse capítulo 1, e nós vamos, Deus permitindo, né, aprender um pouco mais sobre a mensagem, né,
a mensagem central, o que Paulo, através do Espírito Santo, nos ensina aqui neste livro, nessa epístola. Amém? Que Deus te dê um maravilhoso semestre de aprendizagem na palavra de Deus. Deus abençoe.